Amigos da FADESP, espero que todos estejam bem, todas estejam bem. Agora nós vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre um conceito, ou um fenômeno socio-jurídico ou social-jurídico chamado judicialização. Eu recorro ao português Boaventura Santos para compartilhar com vocês o meu entendimento sobre o que é a judicialização e a confusão que se faz hoje. Muita gente acredita que confunde judicialização com ativismo judicial. Não é isso. A judicialização é um processo, acontece quando o legislativo e o executivo transferem para o judiciário debates, temas que são originariamente da esfera política. Ou seja, quando o legislativo se omite na produção de leis, ou quando os derrotados no debate parlamentar, não se conformando com a derrota, deslocam o debate para um campo de neutralidade, que é o Poder Judiciário. Quando o executivo, não conformado com decisões do Poder Legislativo, transfere para o Judiciário debates, questões que já estão resolvidas no campo democrático, que é o Parlamento. Então, o que acontece com os poderes que devem ser harmônicos entre si, como professa a doutrina e a jurisprudência? O Poder Judiciário, ao longo do tempo, vai ficando musculoso, vai ficando muito forte, gerando um desequilíbrio muito grande naquilo que se busca como ideal, que se entende como ideal, que é a harmonia entre os poderes. Nós vivemos hoje, mas não começou hoje, começou há mais de 40 anos, um processo de judicialização da política. Ou seja, inconformados com a derrota, um grupo de parlamentares transfere para o judiciário questões que devem ser e já estão decididas na esfera parlamentar. E o executivo, da mesma forma, desloca para o judiciário questões que são de natureza fundamentalmente política. Mas o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Primeiro, que impacta o judiciário grandemente. O judiciário acaba transcendendo a sua competência constitucional e dizendo aquilo que deveria ser dito pelo legislativo. Acaba dizendo o que deveria ser respeitado pelo judiciário e gera um desequilíbrio brutal, desequilíbrio tal que vocês, jovens advogados, vivem sem perceber o que aconteceu, que é um judiciário extremamente poderoso para além das suas competências, pretendendo subordinar a advocacia, sendo que, enquanto função contida no Poder Judiciário, a advocacia não submete a órgão nenhum do Poder Judiciário. Artigo 133 da Constituição. Então, quando a gente fala em judicialização, a gente tem que entender que a responsabilidade dela é do Legislativo e é do Executivo. E o judiciário está lá para dizer, se alguém o provoca, ele vai dizer. E o que nós advogados podemos fazer para mitigar os efeitos, tanto para a advocacia quanto para a sociedade? Falar sobre isso. É um fenômeno que desequilibra a relação entre os poderes e compromete a própria democracia, mas não é causado pelo judiciário. O judiciário recepciona demandas que não deveriam chegar até ele, pela omissão do legislativo e pelo desejo de poder exacerbado do poder executivo. E ainda em relação à judicialização e como ela pode nos atrapalhar ou influenciar o nosso trabalho, há um caso aqui no escritório em que foi declarada a fraude na venda de vários bens de um cliente nosso. Vários bens. De fato, ele, mal orientado ou apressado, ele vendeu todos os seus bens. Vendeu para irmão, para esposa, transferiu para filhos, etc. Inclusive a casa de moradia dele. Declarada a fraude, a execução, é como se não existisse transferência. Então, todos os imóveis voltam ao status quo ante. Isso aí todos nós sabemos. E o bem de família? Como a declaração foi feita na Justiça do Trabalho, não contente em declarar a nulidade das transferências em razão da fraude, a juíza legislou
né? Isso é judicialização. É a apropriação do Poder Judiciário de algo que ele não tem, criar leis, criar regras. Ela declarou que a casa de moradia da família não é mais bem de família. Baseado em quê? Baseado em que isso foi declarado? Baseado no sentimento plenipotenciário que o judiciário passou a ter em relação, né, ao pode e não pode. No máximo, ela poderia aplicar uma multa, né, por conta dessa má conduta da reclamada, mas não mudar a natureza jurídica de um imóvel. Esse é um exemplo de dia a dia. E a gente pode imaginar, então, o que acontece no âmbito da República. Então, esse é um ponto de vista que mereceria até um seminário, um debate mais amplo, não pela rede, mas presencial. E eu proponho que a Mari pense nisso, que a nossa presidente Mariana Bernardelli pense nisso, para a gente discutir a diferença entre judicialização e ativismo, e discutir principalmente os efeitos para a democracia, os efeitos para a advocacia que essa judicialização causa. Muito obrigado.